Boa noite. O meu nome é Jefferson Leite. Eu sempre morei na pequena Pacujá, aqui no interior do Ceará. O que eu vou relatar hoje foi algo tão extraordinário que a maioria das pessoas não acreditam. E para ser sincero, até eu mesmo demorei para acreditar. Na época, eu estava trabalhando como mototaxista, pois as oportunidades de trabalho eram bem escassas, e essa foi a primeira que eu arrumei para conseguir alguns trocados, mesmo sendo pouco, porém dava para ir levando a vida com uma certa tranquilidade, pois o dinheiro para a comida e para pagar as contas não faltava, mas no meu caso eu ainda precisava pagar as prestações da minha moto, que era financiada, e por isso eu não deixava de passar nenhuma oportunidade. Toda corrida que aparecia eu fazia, e no mês de maio de 2010 eu estava no ponto em que eu trabalhava, lá por volta das 6 horas da tarde, quando de repente um homem bem vestido, todo no social, me perguntou se por acaso às 8 horas da noite eu não poderia levá-lo a uma localidade próximo ao balneário da Caratinga. Esse balneário fica distante 6 quilômetros da cidade, entre Pacujá e o município de Graça. Eu achei estranho, mas como eu estava precisando trabalhar, falei que faria a corrida. Então ele me disse: agora eu vou lá na igreja em uma reunião e mais tarde eu venho para a gente fazer essa viagem. Depois de combinar a corrida com um estranho homem, de repente me deu um aperto no coração. Senti uma sensação ruim. Eu fiquei imaginando quem poderia ser aquele homem misterioso, pois nas cidades pequenas as pessoas se conhecem, ou pelo menos já se viram, e nesse caso eu nunca havia visto aquele homem. E pontualmente às 8 horas da noite, ele chegou ao ponto de mototáxi, perguntou se já podia levá-lo, e sem falar nada, eu apenas me levantei do banco onde eu estava sentado, subi na minha moto e dei a partida. Ao subir na garupa ele falou: vamos passar aqui na rua, o nome da rua é Miguel Francisco, eu preciso passar lá em casa, eu preciso pegar uma sacola. Quando ele falou isso, eu fiquei mais tranquilo, mas essa rua é próximo da rua em que eu moro. Então imaginei que algum vizinho deveria conhecê-lo. Seguimos viagem para a rua que ele falou. Ele pediu para parar em frente a uma casa. Ele desceu, entrou e minutos depois ele voltou, carregando uma sacola, essas de mercado, e também notei que ele havia trocado de roupa. Ele subiu novamente na moto e a gente seguiu a corrida. Durante a viagem, eu tentei puxar conversa. Eu perguntei para ele o seu nome e ele me falou que se chamava José. Em seguida, eu perguntei se ele era de alguma igreja. Às vezes, eu também fazia uma visita para poder assistir o culto. Então ele me disse: eu não sou de nenhuma igreja, mas vou em todas elas. Porém, o meu negócio era outro. Eu trabalhava com outras forças. E quando ele me falou essas palavras, me deu um arrepio e uma sensação tão ruim que eu parei de falar na hora. E ele também não continuou a conversa. Em silêncio ele permaneceu. E não demorou muito, a gente chegou no povoado e minutos depois já estava perto do balneário. Foi então que ele me disse: eu vou descer mais adiante, pode pegar a estrada à direita. E quando ele falou isso, eu pensei que ele fosse me roubar, pois o lugar que ele pediu para eu levá-lo não tinha nada, nenhuma casa por perto, só uma estrada velha e toda esburacada, que ninguém mais usava. Mesmo morrendo de medo, eu segui em frente, e depois de uns 5 minutos, ele me pediu para eu parar. Eu parei e ele desceu. Foi então que eu perguntei para ele se era ali mesmo.
pois não tinha nada por perto, não tinha uma casa, nem um poste de luz, nem jeito de que alguém andasse por ali. Era um lugar ermo. Ele falou que era ali mesmo que ele ficava. Eu senti um alívio, pois aparentemente ele não me roubaria. Então ele me deu uma nota e disse que estava certo, isso tudo no escuro. Eu nem conferi. Eu guardei o dinheiro na pochete, fiz a curva com a moto e tentei voltar por cima do rastro. Só que eu não consegui encontrar o caminho de volta. Por mais que eu tentasse, sempre voltava para o mesmo lugar que eu havia deixado aquele homem. Depois de um tempo, eu escutei o barulho de uma outra moto. Segui em direção do barulho e só assim que eu cheguei no povoado. Quando eu passei pelo povoado, havia um amigo. O nome dele era Itamar. Ele estava em frente à sua casa. Eu parei a moto e pedi a ele um pouco de água. E comecei a conversar. Eu falei sobre o lugar que havia deixado um homem chamado José. Ele então fez uma cara de assustado e me disse: "Cara, esse negócio está estranho, pois aqui no povoado ninguém conhece esse sujeito. E lá onde você o levou, não há morador nenhum. E se eu não estou enganado, lá é um cemitério abandonado e tem anos que ninguém é enterrado por lá." Quando o Itamar me falou isso, na hora eu tive uma queda de nervos e nem me aguentei ficar em pé. Sentado eu estava, sentado eu fiquei. Então ele chamou seu pai e pediu para que eu contasse todo o caso novamente, para ver o que o seu pai iria falar sobre o assunto. Depois do pai dele me escutar, o seu Tonzinho falou a mesma coisa que o Itamar havia me contado minutos antes. Eu nunca senti tanto medo na minha vida. Eu não tive coragem de voltar sozinho para minha casa. Eu comecei a imaginar que o tal José poderia estar me esperando na estrada. A minha sorte é que algum dos moradores do povoado estuda na cidade. Eu fiquei por lá esperando o ônibus escolar que levaria os alunos, e quando o ônibus chegou, eu voltei junto com ele. Eu cheguei na minha casa bem assustado. Contei o ocorrido para o meu avô, que com sua experiência e sabedoria me disse: "Não tem mistério algum. Amanhã cedo você vai lá na casa do homem que trocou as roupas e que pegou a sacola e pergunta quem é ele." Depois das palavras do meu avô, eu fiquei mais tranquilo. Pensei que o homem não fosse nenhuma assombração, mas poderia ser algum feiticeiro, e por isso desceu em frente ao cemitério abandonado. Aquela noite eu não consegui dormir tranquilamente, e no outro dia, logo bem cedo, assim que eu acordei, eu tomei um café, peguei a minha moto e fui até a rua de cima procurar a tal casa que um homem tinha trocado de roupa. Então algo surpreendentemente aconteceu, pois eu não consegui encontrar tal casa. Fui até a última casa da rua e perguntei para o seu Kinga se ele sabia de algum homem chamado José que morava ali por perto. O seu Kinga me disse que não conhecia ninguém com esse nome. Eu segui mais à frente até chegar a uma parte da rua no qual não havia mais casas, só lotes. E quando eu olhei para o lado, eu vi que um dos lotes tinha o alicerce de uma casa e as marcas do pneu da minha moto estavam no chão. Eu voltei assombrado para casa e falei para o meu avô tudo o que eu tinha visto. Então ele ficou pensativo e me disse: "Vamos ali na casa da comadre Madalena? Ela é uma das moradoras mais antigas da rua. Ela mora aqui faz muito tempo, já tem mais de 50 anos." Eu fui com meu avô até a casa da dona Madalena, uma senhora bem idosa, mas com uma lucidez impressionante. Chegando lá, ela estava na varanda, sentada em uma cadeira de balanço.
e quando viu meu avô, se alegrou e começaram a conversar. O meu avô me pediu para contar para ela todo o ocorrido, e depois que eu contei para a dona Madalena, ela ficou como se estivesse tentando se lembrar de alguma coisa. E depois disse: Lucinei, traz um refresco aí para o seu Olegário e o Jefinho. Em seguida, ela se levantou e convidou para a gente entrar e sentar na sala. Assim fizemos. E quando a gente se acomodou, ela começou a nos falar. Isso aqui antigamente era a casa do finado Joaquim Branco. E quando ele morreu, os herdeiros venderam os pedaços de terra, assim começando a surgir as primeiras casas e ruas. O meu finado marido comprou um pedaço de terra e fez a nossa casa aqui mesmo, nesse mesmo lugar onde a gente está agora. Mas na rua de cima havia um homem que se chamava José Curador. Aquele homem mexia com coisa ruim. Eu me lembro que uma vez uma moça estava doente da cabeça e o pai dela deixou ela na casa dele, na esperança da moça se curar. Mas o miserável foi se aproveitar da menina, que era inocente e que acabou pegando barriga. Quando o seu neguinho, que era o pai da moça, descobriu, ele ficou furioso e chamou os irmãos e primos e vieram para dar cabo na vida do infeliz. Quando José ficou sabendo, ele fugiu para as bandas da serra, mas seu neguinho foi atrás dele e na mesma noite, lá mesmo, ele deu cabo na vida do infeliz e deixou o corpo lá para apodrecer. Mas algumas pessoas que moravam lá na fazenda dos Bezerras enterraram o corpo lá no antigo cemitério que tinha por lá. Depois que a dona Madalena me contou toda aquela história, eu acabei ficando com mais medo ainda. Eu precisava saber se o Zé que fez a corrida comigo era o mesmo José Curador. Eu fui para o ponto e o meu avô ficou na casa de dona Madalena conversando. Quando eu cheguei no ponto, eu perguntei para Léo, um amigo que também é mototaxista, se ele conhecia um homem que eu tinha feito a corrida na noite anterior. Mas para minha surpresa, ele me disse que eu havia saído sozinho e que até estranhou, porque eu gostava de ficar até mais tarde. Na hora que ele me falou isso, eu pensei que eu estava ficando maluco. Então chamei o Léo de canto e contei tudo para ele o que havia acontecido. Ele falou que eu estava vendo coisas. Então eu me lembrei que o José me pagou. Eu abri a pochete e peguei o dinheiro. Então eu falei para o Léo: tá vendo aqui o dinheiro que o José me pagou? Eu não falei que eu tinha feito a corrida? Você está acreditando em mim agora? Eu resolvi voltar para casa. E o Léo foi comigo. E quando eu cheguei, o meu avô já estava lá e me falou que a dona Madalena achava melhor eu voltar até o cemitério para acender umas velas na cova do infeliz. Eu perguntei se o Léo tinha coragem de ir comigo. Ele me disse que se fosse durante o dia, ele iria de boa. Porém, se fosse à noite, nem por todo o dinheiro do mundo ele iria. Eu não quis perder tempo e chamei o Léo e a gente passou na venda e compramos um pote de velas e fomos tentar encontrar o antigo cemitério. A gente foi até o povoado que ficava próximo ao local que eu havia deixado o tal José e passei na casa do meu amigo Itamar para ver se ele não iria com a gente. Então fomos nós três para o cemitério e chegando lá, nós vimos que haviam poucas cruzes antigas e algumas ruínas e sepulturas, nem cerca havia mais. No lugar, o mato já havia tomado conta de tudo. A gente ficou tentando ver os nomes das pessoas que estavam escritas nas cruzes,
e depois de algum tempo eu acabei encontrando uma cruz velha com o nome de José Curador, debaixo de uma árvore. Eu acendi as velas e coloquei o dinheiro que ele havia me pagado sobre uma pedra. Eu fiz a oração e me virei e caminhei para sair do local. De repente o Léo ficou parado e com uma cara de espanto começou a tremer. Eu perguntei se ele estava se sentindo bem. Então ele apenas apontou para uma árvore que ficava sobre uma sepultura. E quando eu olhei, estava José parado, com uma voz bem rouca e grave, que disse: "O que vocês vieram fazer aqui? Esse não é o lugar para vocês. Vão embora daqui agora." Eu não sei como eu arrumei coragem, mas eu falei que fui acender umas velas para ele e que eu iria pedir a Deus para que lhe desse descanso. Saímos de lá rapidamente e quando olhamos para trás, não vimos mais ninguém. E dessa vez, não foi só eu que vi e ouvi o José Curador, pois os meus amigos também viram e ouviram. Algumas perguntas ficaram sem respostas. A primeira é: o que ele faz nas igrejas? E a segunda, por que ele fez a corrida, já que o espírito não precisa dessas coisas para se deslocar de um ponto ao outro, ou pelo menos eu imagino que não precisa. Hoje em dia eu tenho um mercadinho e não trabalho mais como mototaxista. E também não ouvi mais ninguém falar que já viu José em algum canto. Já o meu amigo Léo ainda continua com as suas corridas, mas toda vez que alguém desconhecido aparece no ponto, ele faz a simples pergunta: "Você é vivo ou fantasma?" Obrigado e tenha uma ótima noite.